O relator do orçamento, senador Marcelo Castro, confirmou que houve uma mudança na forma de negociar o texto. A primeira ideia é que já fosse apresentado um texto com um consenso da maioria, mas agora o documento foi apresentado de forma inicial e ele vai sendo modificado. Essa é o que espera, pelo menos, o senador Marcelo Castro. Esse texto vai sendo modificado entre os congressistas. Vamos ver um trecho da entrevista do relator. Por que é que nós fizemos assim? Porque inicialmente a ideia era pegar esse texto, discutir, formar um texto de consenso e apresentar. Como demorou muito essa negociação e o prazo está expirando, porque para eu fazer o relatório do orçamento, eu preciso da PEC aprovada, então nós combinamos com os líderes partidários que nós daríamos entrada e à medida que a PEC for tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, nós vamos então buscando um texto comum. Na hora que nós chegarmos nesse texto comum, o relator da PEC então colocaria esse texto em votação na Comissão de Constituição e Justiça, em seguida no plenário e depois iria para a Câmara. Qual é o ideal? O ideal é que tudo isso fosse aprovado antes de 16 de dezembro, que é quando o prazo final para eu apresentar o meu relatório para ser aprovado na comissão e depois no plenário. É interessante lembrar que o relator Marcelo Castro, o senador Marcelo Castro, ele deu essa entrevista coletiva na porta do Centro Cultural Banco do Brasil, onde está acontecendo a transição, né, Thaís? E ele logo mesmo disse, eu tenho que entrar que já estou atrasado para a reunião com o Lula. A reunião aí seria um lado político deste dia de Marcelo Castro, onde ele, como representante do MDB e outros integrantes do partido, iriam se encontrar com Lula, com Geraldo Alckmin, com Fernando Haddad, já para começar uma negociação. Ao mesmo tempo, a gente sabe, o PT deve, esta semana, sacramentar. Vamos apoiar Arthur Lira para a reeleição dele na Câmara Federal. Daí eu te pergunto, já começa essa negociação? Já dá sinais de que ela poderá vir a ser facilitada se o MDB, se Arthur Lira entrarem nesse esforço? Márcio, como a Raquel já disse, essa proposta de emenda à Constituição, e como a gente vem dizendo aqui, é uma proposta que tem o Congresso como protagonista. O próprio relator disse que a gente sabe como ela começa e não sabe como ela termina. É esse o cenário. É claro que ter uma base ampla, sem nem sequer ser governo ainda, é importante, porque, afinal de contas, se essa PEC avançar, se ela for votada, ela vai ser votada na atual legislatura, ou seja, na legislatura que acaba no fim do ano, no dia um pouquinho mais do fim do ano, porque o próximo Congresso assume mais na frente. Mas o fato é esse, ela vai ser votada por uma legislatura que ainda está no Congresso, não é a legislatura que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vai encontrar quando ele for, de fato, empossado presidente do país e estiver sentado na cadeira do Palácio do Planalto. É claro que tivemos poucas mudanças, Márcio, mas ter uma conversa com o MDB é fundamental. A conversa de hoje tem, sim, a PEC na pauta, mas ela vai além. Ela trata de articulação política, ela possivelmente trata de composição de governo. Ela já é uma conversa inicial para saber quais podem ser os ministérios que o MDB pode vir a ocupar. Por isso que nessa reunião também está o presidente do partido, Baleia Rossi, também está o líder do partido na Câmara, Isnaldo Bulhões. Então, essas conversas partidárias, elas começam a ser feitas. E é claro que muita gente fala, tudo concentrado no Lula. Sim, tudo concentrado no Lula. Afinal de contas, é ele quem tem a autoridade máxima para negociar uma série de coisas. Então, essas conversas começam. Muito provavelmente a gente vai ter um apoio a Arthur Lira, já o PT dizendo aqui veio, dizendo, não vamos nos intrometer, e aí agora de fato, né, dizendo Arthur Lira, siga aí o seu jogo para ser reeleito, não nos interessa disputar a presidência da Câmara. Numa outra ponta, muito bem articulado com a reeleição de Rodrigo Pacheco. Todas essas negociações são importantes, e não só para a PEC. Márcio, a gente sabe que o governo eleito vai enfrentar um país com uma série de dificuldades, não só econômicas, mas dificuldades políticas também. A gente sabe que a gente sai das urnas com
com um país bastante polarizado, a gente tem uma série de questões não resolvidas. Então, ter uma base de apoio, de certa forma, consolidada, vai ser importante para que esse governo consiga ter algum grau de governabilidade, porque sem isso, nem governabilidade conseguiria de cara. É que a gente não sabe ainda especificamente, Renato, falando de MDB e PEC de transição, PEC do estouro, a gente sabe que nem todo partido está por trás disso, está apoiando isso. O próprio Renan Calheiros disse, não, é melhor medida provisória, faz outra coisa. PEC não vamos começar essa negociação agora com o Arthur Lira. Sem dúvida. Acho que a gente estava até discutindo agora no intervalo e falando sobre como a gente está vivendo um fenômeno muito novo, né, que é o fato de que existe um governo que ainda não é governo governando. Esse é um fator preponderante para a gente entender o que está acontecendo no Brasil. E segundo ponto é que esse governo, de alguma forma, já tem quase que uma medida de popularidade, hoje muito perpetrada pelo mercado, menos sobre a opinião pública. A opinião pública está mais interessada em Copa do que PEC da transição, necessariamente. Mas um fator extremamente relevante dentro desse debate é perceber que é muito difícil acomodar todos esses interesses, nomes ministeriais, discussões com o Congresso em um mês. É praticamente impossível. Esse é o tipo de debate que a gente tem em primeiro ano de governo e existe um tempo para que essas coisas se desenrolem. E ao mesmo tempo o que chama atenção é que existe uma cobrança que a gente não tem muita clareza de onde ela surge, de onde ela vem, mas ela existe, então a gente não sabe se ela vem do mercado, se ela vem necessariamente dos próprios petistas, se ela vem da frente ampla que está conectada ao Lula. Toda essa seção de interesses e sedimentar todos esses espaços e debates é muito difícil. E talvez o que chame a atenção é como isso está levando a uma série de atropelos do ponto de vista de discussões extremamente relevantes para o país e, pior do que isso, os efeitos que isso pode gerar, tanto do ponto de vista econômico, como de novo, do ponto de vista político. Porque de transição mesmo a gente está falando muito pouco. Eu digo de transição na saúde. O que tem na saúde? O que você descobriu? A gente não está conseguindo discutir isso de tão parados que estamos nessa PEC da transição. Exato. O debate ele acabou sendo extremamente conectado a um elemento que, de novo, chama atenção pelo fato de que o Lula não é presidente. E talvez, assim, se a gente tivesse que pensar aqui numa lógica, eu chamo atenção porque, assim, Jair Bolsonaro, há menos de um mês, extremamente relevante do ponto de vista eleitoral, 49% das intenções de voto, não participa do debate, não aparece como um dos players relevantes, que é uma coisa que a gente imaginava, e aí se eu tivesse que fazer uma analogia, parece que o Bolsonaro é um mandatário sem presidência e o Lula é um presidente sem mandato. Então, algo acontece e, de novo, os efeitos nefastos que isso pode trazer para o país são muito grandes. Até porque, de novo, a gente está querendo cobrar 4 anos de governo em um mês de um governo que ainda nem está, de fato, instituído. E aí começa um desgaste, né, Mário? Um governo, como o Renato bem coloca, nem começou a governar e já está se desgastando nessas discussões tensas que envolvem Congresso, envolvem trocas que, ok, podem ser tradicionais, mas envolvem orçamento secreto, que o Lula já disse que queria derrubar. E agora já se fala que talvez vá se manter para a aprovação da PEC, ou seja, o governo nem começou e já está se desgastando. Já se entregou às mãos do Centrão, né? Essa que é a verdade. Eu aqui classifiquei o Centrão como maldito, mas, na verdade, o Centrão é a nossa tragédia para o bem, né? E no salvador, quer dizer, nossa tragédia para o mal e o nosso salvador para o bem. Porque, veja, essa PEC que foi apresentada, ela vai sair diferente, menor, muito provavelmente, do que entrou, graças ao Centrão, né? Como foi dito aqui. Agora, eu quero entender, diante desse desgaste, qual será realmente a base mais fiel ao Lula, né? Dos próximos 4 anos. O MDB, a gente sabe que está rachado, né? Na verdade, nunca foi um bloco muito, muito unido, mas, enfim, tem ali um MDB mais bolsonarista, né? Que nunca existiu. Então, assim, vai ser um pouco mais complicado para o Lula. O Lira já fez alguns acenos de boa vontade para o PT, né? Tirou ali uns projetos que poderiam incomodar a base petista. Enfim, o PT já acenou, sim, que vai apoiar a sua reeleição. Então, assim, nesse aspecto eu acho que está mais tranquilo. E, por incrível que pareça, como foi dito aqui, o Lira é um sujeito que mostrou, acho que foi a Raquel que falou, né, que mostrou um caminho ali, sinalizou positivamente ao mercado de que não haverá loucura,
Então, basicamente, hoje a gente continua, assim, sob o Bolsonaro, para resumir, a gente estava com o Lira. Sob o Lula, a gente continua também com o Lira, né? Não é muito diferente. O Mário fala um pouco do mercado, a gente vai trazer daqui a pouco uma notícia do mercado financeiro, mas o Felipe acho que quer complementar, não quer, Felipe? Não, Márcio, é isso, é o poder do Arthur Lira, o centralizador do orçamento secreto durante o governo Bolsonaro, foi a fragilidade do Bolsonaro internamente, não estou falando aqui em termos de eleitorado, que permitiu que o parlamento se apropriasse de fatias bilionárias do orçamento, que poderiam, sim, ter sido cortadas em benefício dos pobres. Ainda há uma decisão pendente no Supremo Tribunal Federal a respeito desse mecanismo, mas tudo vai sendo adiado no Brasil conforme os interesses políticos. E o Arthur Lira vai fazendo o jogo que é mais favorável a ele. Ele serve como amortecedor, por um lado, mas ele serve também como alguém que vai manter os escambos da velha política funcionando ao longo da próxima legislatura, como fez ao longo dessa legislatura. Então você tem duas lideranças políticas que disputaram a eleição, uma com uma retórica mais para a direita, mesmo que com uma série de elementos que não fazem parte da direita tradicional republicana e democrática dos Estados Unidos, do Reino Unido, e outra liderança com uma retórica mais para a esquerda, enquanto você tem esse filtro do centrão para qualquer loucura. No caso do Jair Bolsonaro, essas ameaças de derrubar a democracia por fora, que ficam no ar, né, não foram devidamente concretizadas, mas de instrumentalização das Forças Armadas, o Centrão ele não vai até aí, ele precisa desse simulacro de democracia para fazer os seus escambos. E do lado da esquerda você tem essa ameaça de irresponsabilidade fiscal, e aí o Arthur Lira posa como o agente apaziguador, pacificador, que não vai permitir que isso aconteça. Então ele faz isso para os dois lados, e ele ganha poder político dessa forma também. Obrigado, Felipe.